Olá, nesse momento eu quero abordar a terceira mensagem, ou terceiro análise do texto do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Ao lermos os primeiros versículos até o 4, o João está introduzindo, o João que andou com Jesus está dando uma introdução sobre o verbo que se fez carne, que era loucura para os gregos, que era um absurdo para a teologia judaica da época. Deus se fazendo humano, pó, se fragilizando. Para os gregos isso era loucura. Então, do verso 5 ao 8, o João aqui vai introduzir o João Batista, que é diferente do João aqui, o evangelista. João Batista era aquele que veio antes de Jesus, que aqui ele vai se identificar. Então o texto do 5 até o 8 ele introduz a pessoa de João. Do 9 até o 18 ele começa a introduzir a pessoa de Jesus. Junto com essa introdução no texto está a experiência revelada, experimentada de João com a pessoa de Jesus. Aí no verso 19 ao verso 18, ele volta a nos apresentar o João Batista. Então a narrativa de João começa, os primeiros 4 versículos, ele introduz sobre o Logos. E depois ele pega ele utiliza mais 4 versículos para nos apresentar a postura do João entre tudo isso. E depois ele vai falando sobre Jesus, mas hoje eu quero falar aqui sobre o João Batista. Verso 19 diz assim, que ele estava testemunhando, e lá no verso 18 vai falar que ele estava do outro lado do Jordão, testificando e testemunhando a respeito de Jesus, do Cordeiro de Deus que viria. Ele não sabia quem era. E naqueles dias, de Jerusalém foi mandado levitas e sacerdotes para questionar João. E eles chegam até João e perguntam assim, quem és tu? És o Cristo? E João abertamente, ele já pregava e falava que não era o Cristo. Isso já é notório tanto para eles que estão vindo curiar, né, vamos dizer assim, e seus ouvintes sabiam que em nenhum momento João se gabou ou se auto-intitulou. Mas eles queriam uma resposta, porque o texto diz que eles queriam uma resposta não para eles, mas para levar para os principais sacerdotes, que queriam uma resposta sobre quem era esse João, que está fazendo um movimento no deserto. Aí alguém pergunta assim, mas tá bom, tu não é o Cristo? Ah, mas já sei, tu é o Elias, né? Previsto que ia voltar. Ele fala, não, sou o Elias. Ah, então tu és um dos profetas? Também não. E tu és profeta, então? Posso dizer lá que tu é um profeta? Ele disse, não. E o que você sugere, então, que falamos para os que nos enviou? Ele usa o texto do profeta Isaías e diz assim, voz daquele que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Está no verso 23. Então ele usa o texto. Quem é João aqui? O João evangelista, que andou com Jesus, vai introduzir-nos algo importantíssimo de espiritual na pessoa de João Batista. Primeiro, João Batista não é o tipo do pregador que fica trazendo sobre si brilho, força, aplauso, justificativas. Ele descarta isso, é inútil. Ele fala assim, meu interesse maior é apresentar para você o Deus dos vossos pais. Isso é João falando ao povo. E que ele não está mais em Jerusalém. Ele foi expulso da cidade, do templo. Ele foi expulso. E agora ele está no deserto. Ele é o representante da voz que está no deserto. E quem está no deserto não é a figura só do João Batista, representativa aqui no patos do sentimento de Deus. Não. É quem está no deserto, rejeitado e abandonado, vamos dizer assim, abandonado sim, pelo compromisso, rejeitado,
é o próprio Deus. E Deus do deserto, ele clama, ele chama. A voz vinha, João Batista humildemente se servia dela e transmitia ao povo. Então, assim, o que aprendemos aqui no texto? Primeiro, o capítulo aqui ele é dividido nisso. Ele é dividido entre a teologia, vamos dizer a teologia, né? A revelação espiritual que é dada a João, sobre o Logos, sobre o Filho que se fez carne para nos fazer filhos de Deus. E em tudo ele revela a sua plenitude, que depois eu vou pregar sobre a pessoa de Jesus aqui no texto. Mas aqui o João é um homem que nos ensina. Ele não quer se identificar com nada, ele só quer representar a voz, ele só quer incorporar a voz, ele só quer ser o canal, ele só quer ser um servo. Ele não quer a força que isso representava nele, ele não quer essa força para poder se sentir o poderoso, pelo contrário, ele se esvai para poder receber. Aqui nós aprendemos que o profeta não se autotitula. O primeiro profeta na Bíblia não é o que se autotitula. O primeiro profeta na Bíblia é Abraão, pelo qual o próprio Deus chama ele de profeta. Então só somos o que Deus nos chama. O nosso nome está cravado em Deus, está dentro de Deus. Deus me conhece pelo meu verdadeiro nome. Então aqui João Batista é a voz do que clama. E eles falam, mas por que você batiza? Ele falou assim, eu batizo só como testificação, mas no meio de vós brevemente vai vir que esse vos batizará com Espírito. Eu batizo com água. Ele vai batizar com o Espírito, que é diferente. O Espírito abre portas, tira as cegueiras e faz-nos entender o caminho verdadeiro da voz daquele que está no deserto. Então João Batista é o patos de Deus, é os sentimentos de Deus, mostrando a Israel, mostrando a Jerusalém, que nosso Deus é um Deus de amor. Deus não foi derrubar as portas dos outros. A Bíblia diz que ele bate e ele chama. Ele é a voz que clama, Deus está clamando. Olha só, João está nos revelando que Deus estava clamando, Deus não estava chamando. Clamou é gritar. No deserto Deus estava gritando. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então assim, vamos meditando na palavra. E a palavra nos diz que João aqui não quis se identificar. Eu só sou a voz da palavra. Eu só sou o representativo da voz daquele que clama no deserto. Que Deus abençoe e até a próxima mensagem.